Hoje a gente vai falar sobre a situação dos institutos de pesquisa de São Paulo. A gente recebeu essa sugestão ontem da ouvinte Roseli Torres, ela enviou pelo chat do YouTube do Jornal para que a gente abordasse, né, a extinção dos institutos de pesquisa do meio ambiente de São Paulo. Ela dizia o seguinte, que não é só a saúde que sofre com essa política, já que abordamos ontem, né, que 90% das unidades básicas de saúde, as UBSs, estão nas mãos das OS do setor privado. E segundo a Roseli, a ciência e tecnologia vão pelo mesmo caminho, com o sucateamento dos institutos públicos de pesquisa, como Butantan, agronômico, florestal, botânico, etc. E ela faz a seguinte equação: o CIP mais OS mais concessões igual Estado mínimo. E a gente convidou, né, encaminhamos para a nossa pauta esse pedido e trouxemos hoje aqui para conversar conosco a Patrícia Clissa, ela que é pesquisadora do Instituto Butantan, presidenta da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Olá, Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Marilu, bom dia, obrigada pelo convite. Estou tentando aqui me ajustar na luz. Vocês estão me enxergando bem? A gente está enxergando um pouquinho escuro. Agora melhorou um pouquinho, sim, agora melhorou. Patrícia, melhorou bastante. Estava, né, realmente escura a sua imagem, mas agora está ótima. E a gente recebe também a Helena Dutra Lutgens, ela que é pesquisadora do Instituto Florestal, segunda vice-presidenta da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Olá, Helena, bom dia, também seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar desse assunto. Tudo bem, a gente vai começar agora com a Patrícia, né? Patrícia, a gente fala inicialmente sobre o Instituto Butantan, né? Já que você é pesquisadora aí do Instituto também, papel fundamental na pandemia, com a produção de vacina, né, da Coronavac, e essa discussão de desmonte já estava na pauta antes da pandemia, né? A gente viu aí a reunião de vocês, né, super preocupados, né, com o destino do Instituto Butantan, aí veio a pandemia, aí mostrou-se mais uma vez a importância deste instituto. Como é que foi essa discussão e esse papel fundamental do Butantan nessa pandemia inicialmente, Patrícia? Bom, Marilu, o que acontece, assim, né? A gente sente que muito do que o Butantan está conseguindo oferecer hoje para a população só acontece, só se dá por causa da pesquisa básica, porque o Butantan, ele formou muitos pesquisadores, são excelências, né? Pesquisadores envolvidos tanto na produção de vacinas, na produção de pesquisas, e hoje essas pessoas, elas têm capacidade de conduzir esses estudos. Então, assim, o que foi formado até aqui, até agora, é o que dá sustentação para o Instituto Butantan. Todas as pessoas envolvidas na área de pesquisa, o Butantan teve um papel, além da parte da vacina, teve um papel muito importante na parte de diagnóstico, agora também no acompanhamento genômico dessas variantes que estão circulando. E isso é o corpo técnico, é o corpo de cientistas que consegue, desde estabelecer, porque o Butantan, a parte de vacina, o Butantan sempre teve bem desenvolvido, né? Mas a parte do diagnóstico foi conquistada através do conhecimento dos pesquisadores. Então, a gente sente que existe o governo, por um lado, tenta sucatear. O Butantan, como ele tem a fundação, que é muito sólida, muito forte, ela dá essa sustentação, mas a gente sente que existe uma desproporção muito grande entre o número de pesquisadores que são do Instituto e o número que são da Fundação. Nós, não só pesquisadores, funcionários em geral, né? Os pesquisadores científicos da parte do Estado, nós somos um pouco mais do que 100 pesquisadores no Instituto, né? E em termos de funcionários, nós somos aproximadamente 500 funcionários do Instituto e mais de 2.000 funcionários da Fundação. Então, nós estamos muito desequilibrados. A parte do Estado tentando fazer
revitalização do Instituto a gente não vê. Não existe o interesse, não existe nem mesmo interesse em valorizar aqueles que já estão, né, como funcionários do Estado. É muito complicado ver a situação que a gente está vivendo, porque num momento muito crítico, onde a ciência é evidenciada em vários pontos, a gente não tem uma política de valorização mesmo dos funcionários. Uma coisa que eu queria falar, que é o papel da Associação dos Pesquisadores, é justamente participar dessa discussão, dessa conversa e trazer para os institutos a valorização para toda a sociedade, né? A valorização dos institutos em geral. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. A atual gestão está composta por pesquisadores, né, na parte da presidência, na parte da agricultura, que é a Dolorata Colariti, do Instituto Biológico, na parte do meio ambiente, que é a Helena Dutra, que vem do Instituto Florestal, e isso são quem compõe a diretoria, né, a presidência da diretoria. Então, nós estamos muito bem representados, prontos para lutar aí pela nossa valorização mesmo da ciência. Muito bem, a gente vai abordar outros institutos com você já, Patrícia. Vou passar agora o microfone para a Helena, ela que é do Instituto Florestal, né, Helena? O Instituto de Pesquisas Ambientais é uma fusão dos institutos geológico e de botânica, juntamente, né, com o Instituto Florestal, que foi extinto. Quais os prejuízos, na sua opinião, tanto dessa extinção do Instituto Florestal, quanto também ao funcionamento desse Instituto de Pesquisas Ambientais, que, pelo jeito, ainda não saiu do papel? É isso, Helena? Marilu, infelizmente, o Instituto de Pesquisas Ambientais é um instituto que está sendo criado no esquema de tentativa e erro. Não houve nenhum planejamento para a criação de um instituto de pesquisa. Então, o governo do Estado extinguiu 3 instituições centenárias, com o seu papel para a conservação ambiental, para a geração de conhecimento, atendendo às necessidades da sociedade paulista, e inclusive além, né, do Estado, por conta das questões ambientais que elas ultrapassam as fronteiras, e criou uma instituição que diz que é uma modernização da estrutura, né? Essa é a metáfora que se usa para acabar e desmontar a estrutura de pesquisa, a estrutura voltada para a conservação do meio ambiente do Estado. Então, a gente pode citar exemplos práticos. Hoje, São Paulo está vivendo um caos por conta das chuvas, dos alagamentos, desmoronamentos, vidas estão sendo perdidas. Então, nesse momento, dá para citar o papel do Instituto Geológico, que sempre atuou em parceria com a Defesa Civil e nesse trabalho dos riscos ambientais, né? Não só de socorrer a hora que ocorre, mas da prevenção, né? Do gerenciamento, da prevenção, estudos das áreas de risco, o que poderia acontecer, né? A gente pode também citar o Instituto de Botânica, que tem pesquisadores que trabalham muito com a questão das mudanças climáticas, da prevenção, porque o que está acontecendo não é um acidente, não é que a natureza, de repente, falou assim, vai chover bastante. Tudo isso já estava previsto, estudando a climatologia, estudando a geologia, poderia ser evitado, né? E vamos falar do Instituto Florestal, que sempre atuou na conservação ambiental, na proteção de unidades de conservação, na criação, no manejo, na proteção de unidades de conservação.
vendo as áreas de importância, estudando as áreas importantes para serem conservadas, manejando-as para que, de fato, fossem conservadas, com trabalho de educação ambiental, de uso público, recebendo a população, né? Então, o que foi feito? Desmontou-se essa estrutura e estamos aí tentando criar uma nova instituição e volto a dizer, jogo de azar. Será que isso dá certo? Vamos fazer assim, não deu certo, vamos fazer de tal outro, né? Então, nós temos funcionários, por exemplo, no Instituto Florestal, que foram transferidos compulsoriamente para uma coordenadoria de fiscalização ambiental. Esses funcionários nem sabem que eles não são mais funcionários nem do IF, nem do IPA, nem da Fundação Florestal, que hoje está responsável pela administração das unidades de conservação do Estado, e eles continuam trabalhando no seu dia a dia, fazendo a manutenção das áreas, fazendo a proteção das áreas, porém, correndo riscos, né, seus direitos correndo riscos, e não se sabe amanhã, por exemplo, quando mudar o governo, mudarem os coordenadores e diretores, se eles vão poder permanecer nos locais onde eles estão. E eu estou falando de funcionários lotados no interior, né, do Estado. Então, eles podem ter que ir para a sede dessa nova coordenadoria, para a qual eles foram transferidos, sem serem sequer consultados. Então, todo o processo, desde a extinção do Instituto Florestal, a fusão dos 3 institutos, a criação de uma nova instituição, a passagem das áreas para a administração da Fundação Florestal, foi todo um processo autocrático, sem nenhuma consulta pública, sem consulta à sociedade, sem consulta à comunidade científica e sequer sem a consulta aos funcionários dessas 3 instituições. As 3 instituições estão vivendo um caos administrativo no setor de segurança, no setor do dia a dia, da tramitação de documentos, de atender aos nossos trabalhos, e isso interfere diretamente na produção científica. Então, você tem hoje pesquisador tendo que fazer um papel administrativo que antes ele tinha quem fizesse e ele podia se dedicar à pesquisa. Você tem uma instituição como o IPA que não tem veículos, não tem quadro administrativo, não tem quadro de manutenção. Você tem pesquisadores lotados no interior que estão meio que no limbo, porque, né, estão em áreas administradas pela Fundação Florestal, às vezes não tem sequer uma sala de trabalho para ficar, entendeu? Dentro do local onde trabalhava anteriormente. Quer dizer, a gente continua dando jeito de fazer o nosso papel por responsabilidade social mesmo, né? Como os funcionários do geológico estão lá atuando junto à Defesa Civil o tempo todo. Mas, como a Patrícia ressaltou, é um desmerecimento ao quadro de funcionários e às instituições, ao legado dessas instituições, que chega a ser deprimente para a gente. É isso. Patrícia, inclusive a associação ingressou, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, em relação a essa questão, não é isso? Está sem microfone. Patrícia? Oi, Patrícia? Microfone, Patrícia. Tá bom agora? Tá ótimo. Foi a questão da ação, né? Nós chegamos assim à conclusão que era preciso fazer alguma coisa para poder mostrar a nossa insatisfação. Nós não podemos aceitar as coisas que vêm assim, a revelia do conhecimento dos funcionários, dos pesquisadores, da sociedade científica, da comunidade, e foi feito tudo de uma forma muito atropelada. Então, nós contamos com uma assessoria jurídica que entrou com uma ação de inconstitucionalidade. A gente também contou com o apoio do PROAN, que é
Associação em Defesa também do Meio Ambiente, a Helena me ajuda. Então, assim, a gente conseguiu entrar com essa ação e a gente está mostrando para o governo que não pode ser feito as coisas como eles têm vontade, assim. A gente não vai aceitar tudo calmamente, não. A gente tem muita força para lutar, a gente tem muito motivo para defender os nossos institutos, né? Não dá para ficar aceitando calmamente, friamente o que está acontecendo. Então, a gente está aqui disposto a batalhar mesmo. Agora, Patrícia, em relação ao Instituto Butantan, enfim, diante de tanta importância, né, que a sociedade está vendo, e você agora também já demonstrou, enfim, diversos motivos pelos quais a gente deve preservar o Instituto Butantan. Como é que está essa questão ali agora, né? Com a pandemia, com essa visibilidade, inclusive internacional, que o Instituto Butantan está tendo hoje? Deu uma brecada em relação ao desmonte? Como é que ficou essa questão? Olha, se você entra hoje no Instituto Butantan, você vai ver um choque de realidades. Você vai ver que o Instituto está passando por uma grande transformação. Então, são grandes obras acontecendo, o parque está sendo modernizado, os prédios estão sendo restaurados, a biblioteca está fechada, porque está passando por uma restauração do prédio que é conservado, né? Então, você vê que tem um investimento muito grande por parte da fundação. Mas se você conversar com os funcionários, principalmente aqueles funcionários que são do Estado, nós temos uma insatisfação muito grande, porque nós estamos há mais de 10 anos sem o reajuste que acompanha a inflação. Isso causa um descontentamento dos funcionários que estão trabalhando, né? Isso eu falo da parte dos funcionários do Estado. Então, lá dentro você tem duas realidades. Você tem uma realidade que parece uma empresa, as pessoas estão trabalhando para a Fundação Butantan, com seu reconhecimento, e, ao mesmo tempo, você tem os funcionários que trabalham para o Estado, que estão desmotivados, que sentem que estão sendo abandonados, porque é isso que a gente sente quando a gente se depara nessa realidade. Então, assim, quando o Butantan abrir para visitação, eu recomendo a todo mundo que vá ver nossa instituição. Nós demos uma grande mudada, assim. Nesse ponto, o nosso diretor, ele foi uma pessoa muito ativa, ele está usando esse momento, né, da pandemia para a gente poder ter aquilo que que realmente a instituição precisa. Então, ele está modernizando muitas áreas, está construindo muitas fábricas. São mais de 80 obras sendo tocadas dentro do Instituto nesse momento, em várias áreas, né? Inclusive, isso aumenta até muito o número de pessoas circulando lá dentro, né? A gente tem os funcionários que estão trabalhando nas obras. Então, assim, ao mesmo tempo que o Instituto está fechado para visitação, tem um fluxo de funcionários muito grandes dessas empresas terceirizadas que estão lá trabalhando. Mas, enfim, a gente percebe que tem uma vontade, assim, do Instituto de ficar cada vez mais modernizado para o que o futuro nos prepara, né? Porque a gente sabe que novas pandemias virão e nós precisamos realmente estar preparados. Então, o nosso diretor, ele tem um papel muito importante nessa questão, mas, ao mesmo tempo, o nosso governador, o nosso secretário, parece que não está muito atento à situação que está acontecendo dentro da carreira dos funcionários, em geral, né? Então, mais ou menos é isso que a gente vive no momento. Exatamente, são os profissionais que fazem, né, o Instituto Butantan, tem essa mão de obra extremamente qualificada, né, Patrícia? Mas agora eu vou também questionar a Helena em relação a uma notícia que eu vi no próprio site de vocês, que é uma moção contra a concessão de área protegida de cavernas pelo governo do estado de São Paulo. Não bastasse o presidente da República, né, já ter assinado aquele decreto, que já foi derrubado, inclusive, judicialmente, agora o governo do estado de São Paulo está propondo a concessão por 30 anos do PETAR,
Quem não conhece o PETAR é o Parque Estadual Alto Ribeira, que é uma área protegida que agrega cerca de 400 cavernas. Helena, como é que está essa luta também em relação a essa ameaça aqui para o nosso meio ambiente, para as populações tradicionais ali do Vale do Ribeira? Então, Marilu, o PETAR chama a atenção da população justamente pela localização e por ser um parque com alta visitação, com um público muito envolvido com a questão ambiental, que são pessoas que se interessam por estudo de espeleologia, pessoas que se interessam pelo ecoturismo. Então, isso chamou muita atenção. O governo está propondo a concessão por 30 anos das áreas de uso público de um parque. Isso vai na contramão de tudo que preconiza o ecoturismo, que é exatamente promover o desenvolvimento sustentável das comunidades vizinhas ao parque, ou em alguns parques até no interior do próprio parque. Então, facilitar que essas comunidades possam utilizar para seu sustento o parque, acaba que ajuda na proteção da área. Porque quando se cria uma unidade de conservação, você acaba interferindo no que pode e no que não pode ser feito naquela região para proteger a área, né? Então, interfere no modo de vida das populações. Permitir que as populações, e mais do que permitir, fomentar, auxiliar, né, instruir as comunidades para que elas possam desenvolver como monitor ambiental, pequenas pousadas, restaurantes que atendam, tenham uma estrutura para atender o turismo, é uma forma de desenvolvê-las. E o PETAR já faz isso há muitos anos. Todo um trabalho do próprio Instituto Florestal, desde a criação do parque, porque é importante lembrar que esse parque foi criado pelo Instituto Florestal, já houve esse trabalho há muito tempo, desde os anos 90, que se faz esse trabalho de aproximação da comunidade, de instrumentalizar a comunidade para o seu desenvolvimento. Agora, se você entrega as áreas de uso público para um conglomerado de empresas que vão conduzir o turismo e vão explorar o turismo por 30 anos, o que vai ser dessa comunidade, né? Agora, o PETAR é um exemplo, porque a extinção do IF e a entrega de todas as unidades de conservação, todas as áreas protegidas do Estado para a Fundação Florestal não tem outro objetivo que não esse, das concessões, das privatizações, desse o nome que se der, né? Mas é a entrega do patrimônio público, do patrimônio ambiental para a iniciativa privada. Isso já aconteceu com Fontes do Ipiranga, isso já aconteceu com o Parque Alberto Lofgren, que são as sedes do Instituto de Botânica e do Instituto Florestal, já aconteceu com o Parque Estadual da Cantareira, e está acontecendo com várias unidades e está para acontecer também com as áreas de produção florestal, com as estações experimentais, que foram as últimas áreas passadas para a Fundação Florestal. Então, a exploração da floresta de exóticas, que o Instituto também construiu ao longo da sua história, investindo na pesquisa, gerando conhecimento na introdução de pinos, eucaliptos e tal, também vai ser entregue à iniciativa privada. Esse é o plano, né? E tudo isso é entrega mesmo de patrimônio científico, de patrimônio ambiental, e é o plano, né? O plano é esse. E o PETAR tem que ser olhado com muito cuidado, e a gente tem sim se engajado nesse movimento, porque isso é contra tudo que a gente acredita ser importante para a conservação, para que o Estado possa ter um mínimo de respeito à conservação ambiental e às comunidades tradicionais,
tem um quilombo ali que muito próximo, muito importante e que gera muito conhecimento. Então, isso tem que ser olhado com muita calma, não é entregar para a iniciativa privada, né? Isso vai na contramão de tudo que a gente estudou e que a gente trabalhou para que acontecesse, né? Bom, a gente já está com o tempo aqui esgotado, mas eu quero agradecer muito aqui a vocês, a Patrícia Clissa, pesquisadora do Instituto Butantan, presidenta da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, e a Helena Dutra Lutgens, ela que é pesquisadora do Instituto Florestal, segunda vice-presidenta da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Muito obrigada por atender também ao pedido, né, da nossa ouvinte, Roseli Torres, que chamou a atenção para o desmonte também dos institutos de pesquisa aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada, Patrícia, Helena, um forte abraço para vocês. Obrigada, Marilu. Muito obrigada. Eu agradeço também. Agradeço a Roseli, ela é nossa secretária da Associação da PQC, secretária da diretoria, tá? Ela é fã do jornal, né? Ela sempre comenta com a gente que ela ouve esse jornal todos os dias. Sim. Olha que ótimo, a gente não sabia, que bom, ela está realmente bastante por dentro, que ótimo saber essa notícia também, viu, Roseli? Muito obrigada. E vamos assim fortalecendo a nossa mídia, né? A TVT, que é a TV dos Trabalhadores, e também a Rádio Brasil Atual, trazendo aqui as notícias que os outros não dão, né? Que é o nosso slogan aqui, e futuramente eu já comunico a vocês que nós teremos um canal no streaming, onde todo mundo vai poder ver a TVT no Brasil inteiro, e para isso a gente está fazendo assim uma campanha, né, de arrecadação, parceria com as pessoas, né, com todos os ouvintes, entrevistados, enfim. Quem quiser colaborar pode realmente fazer através do catarse.me/TVT. Em breve teremos também o QR Code, mas hoje na saideira vou dar mais detalhes. Bom, Patrícia e Helena, muitíssimo obrigada, um forte abraço para vocês. Obrigada, um abraço. Tchau. 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 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.